Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 31 de maio de 2026. Hoje, na solenidade da Santíssima Trindade, acompanharemos a história de Santa Camila Batista Varano, a liturgia do dia e um sermão com comentários dos santos da Igreja pela corrente de ouro da Catena Áurea, para pedir a graça de voltar a nos prostrar diante de Deus e deixar que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo convertam a nossa vida. História do Santo do Dia. Santa Camila Batista Varano nasceu em 1458, na Itália, filha ilegítima do duque de Camerino. Acolhida com amor pela madrasta, cresceu na corte entre beleza, inteligência, música, dança, caridade e piedade. Ainda criança, ao ouvir uma pregação sobre a paixão de Cristo, fez o voto de derramar toda sexta-feira ao menos uma lágrima pelos sofrimentos do Senhor. Na juventude, interessou-se por um pretendente e sua família desejava um casamento vantajoso. Mas a graça de Deus, amadurecida por sermões, orações e direção espiritual, venceu sua resistência. Após grave doença, decidiu-se pela vida religiosa. Em 1481, entrou entre as Clarissas de Urbino e tomou o nome de Irmã Batista. Em Carmerino, fundou uma nova comunidade sob a regra da Santa Clara. Viveu com humildade, serviu as irmãs, foi abadesa e recebeu experiências místicas centradas na paixão de Cristo. Escreveu as dores mentais de Jesus na sua paixão e a vida espiritual, tornando-se uma das grandes místicas e eruditas de seu tempo. Quando conflitos políticos levaram à prisão e morte de seu pai e parentes, Camila sofreu, fugiu, mas depois perdoou os inimigos. Amou a pobreza, reformou a vida clarissa e sofreu pela decadência moral da Igreja. Morreu em 1524, na festa de Corpus Christi, durante a peste. Sua vida nos pergunta: ainda temos sensibilidade diante da paixão de Cristo ou já nos acostumamos com o pecado? Convertamo-nos da indiferença e aprendemos a chorar, amar, reparar e servir. Santa Camila Batista Varano, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se quando ainda era noite e subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente e rico em bondade e fiel. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Salmo responsorial. Agora vamos desacelerar e contemplar o Salmo responsorial cantado pela Marcela. Não passe por essa oração com pressa, deixe que o louvor à Santíssima Trindade desperte em nós adoração, reverência e gratidão diante de Deus que se revela e caminha conosco. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória.
glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior os querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Evangelho. Agora, com atenção e reverência, escutemos o Evangelho. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito para que, nele, recebamos a vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Agora vamos para o sermão, baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por São Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, a Igreja nos coloca diante do mistério mais alto da fé cristã, a Santíssima Trindade. E diante desse mistério, a primeira atitude verdadeira não é explicar como quem domina Deus, mas cair de joelho como Moisés no Sinai. Moisés sobe quando ainda é noite, leva as tábuas da lei. O Senhor desce na nuvem, permanece com ele e proclama seu nome. Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Antes de qualquer discurso humano sobre Deus, Deus mesmo se revela. E Moisés responde com adoração, curva-se até o chão, prostra-se por terra e suplica. Caminha conosco, embora esse seja um povo de cabeça dura. Perdoa as nossas culpas e os nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. E aqui já está toda a nossa miséria e toda a nossa esperança. Somos um povo de cabeça dura. Não apenas Israel, nós.
Cabeça dura quando vemos o Evangelho e continuamos negociando com o pecado. Cabeça dura quando conhecemos a doutrina e preferimos nossas desculpas. Cabeça dura quando dizemos crer no amor de Deus, mas vivemos como se fôssemos órfãos, escravos ou consumidores de religião. Cabeça dura quando queremos misericórdia sem conversão, paz sem verdade, comunhão sem renúncia. Você já se reconheceu nesse povo? Ou ainda acha que a dureza está sempre nos outros? A solenidade da Trindade não é um enfeite teológico. Não é um quebra-cabeça para especialistas. É o anúncio de que Deus não é solidão eterna, mas comunhão viva de amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, São Paulo encerra a segunda leitura com aquela bênção que atravessa os séculos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. A vida cristã inteira nasce daí, da graça do Filho, do amor do Pai, da comunhão do Espírito. Mas essa comunhão divina exige conversão concreta. Por isso o apóstolo diz: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz. Não há devoção verdadeira à Trindade em uma alma que cultiva divisão, rancor, impureza, soberba e indiferença. O Deus que é a comunhão não habita pacificamente em um coração que escolhe viver despedaçado. Então vem o Evangelho, simples e abissal. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. São João Crisóstomo, comentando essas palavras, recorda que Cristo havia falado de ser levantado, isso é, de sua morte, para que ninguém pensasse na cruz como derrota. O Senhor revela: aquele entregue à morte é o Filho de Deus, e essa morte será fonte de vida eterna. Deus não deu um servo, não deu um anjo, não deu um arcanjo, deu o Filho. Não deu o Filho por amigos fiéis, mas por servos ingratos, descuidados, carregados de pecados. Você percebe o escândalo do amor? O Deus infinito amou criaturas da terra e cinza. O Santo amou pecadores. O Eterno entrou na nossa história. O Filho unigênito foi entregue para que não morra quem nele crer, mas tenha vida eterna. E nós? Ainda tratamos a fé como acessório? Ainda vivemos como se o pecado fosse pequeno? Ainda nos aproximamos da cruz sem lágrimas? Santo Hilário é firme. Se Deus tivesse entregue apenas uma criatura por outra criatura, isso não provaria um amor tão grande. O amor se mede pelo valor do dom. E o dom é o próprio Filho, não adotivo, não figurado, não criatura elevada, mas o unigênito. Aqui está a fé católica sem medo. O Filho é verdadeiramente Filho, gerado, não criado, Deus de Deus, luz da luz. E foi esse Filho que o Pai enviou para salvar o mundo. Teofilato contempla o mistério da encarnação. O Filho de Deus, impassível em sua natureza divina, sofre na carne porque assumiu verdadeiramente a nossa humanidade. A Trindade não nos salva por decreto distante. O Filho entra em nossa fragilidade, o Verbo se fez carne. Aquele que não pode sofrer como Deus, sofre em sua humanidade, para que da morte venha a vida. O Antigo Testamento prometia vida longa, o Evangelho promete vida eterna. São Beda une tudo como em uma corrente de ouro. O mesmo que era filho de Deus antes do mundo, tornou-se filho do homem no fim dos tempos. Aquele que nos criou para a felicidade sem fim, restaurou a vida que perdemos, carregando sobre si a nossa fraqueza humana. O Criador torna-se Redentor. O Juiz torna-se Cordeiro. O Santo aproxima-se dos impuros. E nós? O que fazemos com esse amor? Santa Camila Batista Varano, ainda criança, ouviu uma pregação sobre a paixão de Cristo e fez um voto simples e terrível: derramar toda sexta-feira ao menos uma lágrima pelos sofrimentos do Senhor. Uma lágrima. Que coisa pequena e que coisa imensa. Porque talvez a maior tragédia de nossa alma não seja apenas pecar, mas já não chorar pelo pecado. Não é apenas cair, mas acostumar-se com a queda. Não é apenas ofender a Deus, mas olhar para a cruz como se fosse paisagem religiosa.
Camila viveu na corte, entre beleza, música, inteligência, possibilidades de casamento e prestígio, mas a graça amadureceu nela por sermões, orações e direção espiritual. Ela resistiu, sofreu, adoeceu e finalmente entregou-se à vida religiosa. Tornou-se clarissa, serviu às irmãs, viveu humildade, escreveu sobre as dores mentais de Jesus em sua paixão, sofreu pela decadência moral da igreja e, depois de ver seu pai e parentes presos e mortos em conflitos políticos, perdoou os inimigos. Veja como a Trindade toca a vida concreta. O amor do pai que entrega o filho não produz almas sentimentais e acomodadas. Produz santos que só choram a paixão, perdoam inimigos, amam a pobreza, reformam a vida religiosa e sofrem pela igreja. Santa Camila não contemplou a cruz para sentir emoção passageira, mas para ser transformada. E você, quando olha para o Cristo crucificado, muda alguma coisa? Ou sua alma já se blindou contra a dor de Deus? O Evangelho continua. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Alcuino comenta: por nenhuma outra causa o Filho veio ao mundo senão para salvar. Santo Agostinho compara Cristo ao médico. O médico, por sua vontade, cura o enfermo, mas se o doente despreza ou não segue as orientações do médico, destrói-se a si mesmo. Que imagem precisa para a nossa época? Deus oferece cura, mas nós queremos o médico sem remédio, Cristo sem obediência, misericórdia sem arrependimento. Crisóstomo adverte contra o abuso da misericórdia. Há homens preguiçosos, diz ele, que mergulhados em pecados e descuidos dizem: Deus perdoa tudo, não há punição. Mas há dois adventos de Cristo. O primeiro veio para perdoar, o último virá para julgar. Hoje, a porta do arrependimento está aberta. O batismo perdoa, a confissão restaura, a graça chama. Mas quem transforma a paciência de Deus em permissão para pecar, prepara contra si o mesmo juízo. Não brinque com isso. O fato de Deus não ter enviado o Filho para condenar o mundo não significa que o mundo possa permanecer indiferente. Significa que a salvação foi oferecida a preço de sangue. Quem rejeita o remédio não pode acusar o médico de crueldade. Quem prefere as trevas não pode culpar a luz por arder os olhos. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Essa frase é severa e é evangelho. Alcuino explica que crer é aderir Cristo como membro da cabeça. Não é apenas admitir uma ideia. Não é dizer, eu acredito em Deus e viver separado de Cristo. Crisóstomo lembra que não basta perguntar, discutir ou professar externamente. Uma vida impura desmente a fé. São Paulo já dizia: confessam conhecer a Deus, mas pelas obras o negam. Há pessoas que não são condenadas por falta de discurso religioso, mas por obras que traíram aquilo que diziam crer. Então pergunte a si mesmo: eu creio de verdade no Filho unigênito? Minha vida está unida a Cristo como membro à cabeça? Ou minha fé é apenas uma opinião favorável sobre Jesus? A minha crença aparece nas obras, no perdão, na pureza, na oração, na fidelidade à igreja, na luta contra o pecado? Ou eu professo com a boca e nego com o corpo, com o dinheiro, com os olhos, com a língua, com a indiferença? Santo Agostinho é claro: quem não crê já está condenado. O julgamento ainda não apareceu, mas a sentença já é conhecida por Deus. São Gregório Magno explica que alguns parecem serem julgados no sentido de que, pela incredulidade, já se colocaram fora da luz do juiz. Outros mantêm a profissão de fé, mas não têm obras correspondentes. Estes comparecerão para que seja manifestada a contradição entre a palavra e a vida. Terrível advertência para nós, católicos de aparência. Não basta guardar sinais externos se o coração vive longe do Filho. O nome do Filho unigênito é a salvação. Alcuino diz: Deus não tem muitos filhos que possam salvar. Aquele por quem ele salva é o unigênito. Não existe outro Cristo, outro Evangelho, outro caminho fabricado pelo gosto do século. A Trindade se revelou,
e nós não temos autoridade para remodelar Deus. O Pai entrega o Filho nos salva pela cruz, o Espírito nos une à vida divina. Essa é a fé da Igreja, e diante dela só há duas respostas: adoração ou fuga. Moisés adorou, curvou-se até o chão, pediu que Deus caminhasse com o povo de cabeça dura. Santa Camila chorou diante da paixão, entrou na pobreza, serviu, perdoou. E nós? Talvez nossa maior conversão hoje seja recuperar a capacidade de nos prostrar, parar de tratar Deus como tema, parar de tratar a Trindade como abstração, parar de tratar a cruz como decoração, parar de usar a misericórdia para justificar a tibieza. O cântico de Daniel responde à revelação com louvor. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Bendito o nome santo e glorioso, bendito o Senhor no templo santo, bendito aquele que sonda as profundezas. Deus sonda as profundezas, não apenas as profundezas do céu, mas as profundezas de você. Ele vê a dureza escondida, a fé superficial, a lágrima que secou, o pecado que normalizou, o arrependimento adiado. E vendo tudo, ainda chama. A Santíssima Trindade não é uma ideia fria, é o fogo do amor eterno que desce até o pecador. O Pai ama, o Filho é dado, o Espírito forma comunhão, e a alma redimida responde com fé viva, arrependimento, paz, concórdia e santidade. Se não há resposta, não é porque Deus não amou, é porque o homem preferiu morrer de sede diante da fonte. Hoje, portanto, deixe que o Evangelho o julgue e cure. Deus amou tanto o mundo, mas você ama a Deus? Deus deu o Filho, mas você entrega a sua vida? O Filho veio salvar, mas você aceita ser salvo ou insiste em administrar a própria doença? A graça foi oferecida, mas você coopera com ela ou a transforma em desculpa para continuar igual? Santa Camila nos pergunta: ainda temos sensibilidade diante da paixão de Cristo? Ainda somos capazes de uma lágrima? Não uma lágrima sentimental, mas uma lágrima que vira confissão, reparação, pobreza, perdão e serviço. Se o amor do Pai entregou o Filho, não respondamos com indiferença. Se o Filho sofreu por nossa salvação, não vivamos como ingratos. Se o Espírito nos chama à comunhão, não permaneçamos em discórdia. Peçamos hoje como Moisés: Senhor, caminha conosco. Somos povo de cabeça dura. Perdoa nossas culpas. Acolhe-nos como propriedade tua. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo nos tirem da tibieza, reacendam em nós a fé viva e nos façam chorar, amar, reparar e servir. Novamente, Santa Camila Batista Varano, rogai por nós. Amém. Se esse vídeo ajudou você a rezar com mais reverência diante da Santíssima Trindade, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe diariamente a Santa Liturgia Diária. E hoje, antes de sair, peça a graça de não tratar a cruz como decoração, nem a Trindade como uma ideia distante. Que Santa Camila Batista Varano nos ensine a chorar, amar, reparar e servir diante do amor de Deus.